A data do livro do profeta Joel. Numa data apontada, é 830 a.C. Essa data tem sido muito questionada. Existe uma variação muito grande quanto à interpretação do tempo da profecia de Joel. O fato dele não informar um rei de Judá ou de Israel como referência à sua profecia cria dificuldades para identificar o tempo da sua profecia. Então, uma segunda proposta de uma data próxima de 300 a.C., quer dizer, seria muito diferente. Ele seria um dos primeiros, o primeiro profeta desses chamados menores, em 830 a.C., cerca de 100 anos depois da divisão dos reinos, tá ok? Mas a outra data já seria muito depois até do cativeiro babilônio. Então é 830 a.C. e 300. Mas de onde que vem essa data de 300? Devido a ser falado na opressão entre os gregos, diz a nossa tradução, sendo que o Império Grego durou entre 330 e 197 a.C. Por isso alguns colocam nessa data. Mas essa teoria não é muito aceita. Por quê? Veja, Joel 3,6 que diz, né? E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Então, o fato de citar ali o filho dos gregos, eles estão pensando, os intérpretes, no período em que os gregos dominaram o mundo. O termo hebraico Iavum, que em nossas Bíblias é traduzido por gregos, seria melhor traduzido por jônios e estaria em foco não no Império Grego, mas alguns mercadores gregos. Tá bom? Nesse período, vamos dizer, se nós formos considerar 830 a.C., é um período em que aquelas chamadas cidades gregas, chamadas estados, elas ainda estavam se formando, não tinha sentido, né? Vamos dizer, eles fazerem ataques ou escravizarem israelitas aqui tão distantes, tá bom? Então, talvez até por aquela teoria de um profeta atemporal, estaria usando o nome dos jônios, tá ok? Mas, na verdade, queria falar daqueles que escravizam Israel em todos os tempos. Desde os assírios, tá bom? Que vão fazer a grande opressão das 10 tribos, até Adolf Hitler e o Anticristo. O autor do livro. O nome Joel significa Iavé é Deus ou Javé é Deus. Iavé ou Javé, as possíveis transliterações, os alemães que inseriram a figura do J, mas na verdade a pronúncia mais aceita, mais aproximada para o hebraico do nome de Deus seria Iavé, jamais Jeová também, que é uma pseudo-palavra, tá bom? Que não deveria ser usada nunca. Os livros dos reis não citam este profeta. Tudo que temos sobre ele aparece neste livro das suas profecias. Joel é conhecido também como profeta pentecostal, por ter anunciado o derramamento do Espírito sobre Israel. Nós veremos mais à frente que o apóstolo Pedro, ele usou partes, tá bom? Da profecia de Joel, aplicando o seu cumprimento no dia do Pentecoste. Mas nem tudo que o profeta Joel falou se cumpriu naquele dia. Os sinais no sol e na lua não se cumpriram, tá bom? Então nós acreditamos que essa profecia, por Israel ter rejeitado o Messias, essa profecia, ela se cumpriu em parte, tá bom? No dia do Pentecoste. Mas a profecia será cumprida de fato, completa, durante a grande tribulação, quando o Espírito Santo distribuirá dons aos israelitas para que eles venham a tanto identificar que o anticristo, o homem com quem eles fizeram aliança, na verdade, é um anti-messias, tá bom? E acabarem por se converter a Jesus Cristo.